Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Boa noite. Está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento. Boa noite, eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga na Coordenadoria de Tecnologia Educacional e junto com o professor Clayton Hillig apresentaremos o programa de hoje, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias, através de entrevista com palestrantes dos temas emergentes e muitos outros convidados. Nosso convidado de hoje é o professor Lúcio Jorge Rames. O professor Lúcio possui graduação em Filosofia e Teologia, mestrado em Teologia e doutorado em Educação. Atualmente é professor associado da Universidade Federal do Pampa, no campus Jaguarão, atuando em cursos de graduação e pós-graduação. Tem pesquisas e experiências na área de educação, com ênfase em filosofia da educação, atuando principalmente nos seguintes temas: gestão de conflitos, interdisciplinaridade e ética profissional. Seja muito bem-vindo, professor Lúcio. Muito obrigado, Clayton. Muito obrigado, Maria Aparecida. É uma alegria estar juntos nesse fim de tarde para conversarmos sobre temas atuais. E penso que temos muita coisa para falar, conversar, porque tem muita coisa acontecendo por aí. Então, fiquemos atentos e vamos acompanhar e discutir um pouco esses temas que precisamos saber e conhecer um pouco mais. Seja muito bem-vindo, professor Lúcio, meu orientador de mestrado, muito feliz em tê-lo conosco. Nós temos uma pergunta que dá o título ao nosso programa. Professor Lúcio, o que te move? A mim move uma busca constante por um mundo melhor. Isso se faz presente na educação, mas também nas discussões diárias, na família, na comunidade, por onde quer que eu ando. Então, a busca de uma sociedade melhor me move e numa esperança constante para construir espaços melhores de convivência e assim por diante, para que a gente possa ter um mundo melhor para todos, não só para mim, né? Seria muito fácil construir para mim, mas eu tenho que pensar na minha família, nos meus filhos, nos meus parentes, nos meus alunos, na comunidade onde eu estou, então pensar um mundo melhor para todos. Professor Lúcio, a gente faz a apresentação formal sempre com a identidade socioprofissional, a identidade acadêmica, mas sempre ao lado humano, né, pessoal? Quem é o professor Lúcio? Eu concordo contigo, Clayton. Tem muita coisa que não se conta no currículo Lattes. Então, a minha vida é construída já há um bom tempo. Eu sou de 1963, portanto, logo antes da ditadura militar. Eu passei essa formação desde o começo. Então, na minha família, meus pais tinham 10 filhos, e eu aprendi muito cedo a conviver com os meus irmãos, na minha comunidade. E aí, aos 18 anos, eu entrei no seminário. E aí eu fiquei estudando no seminário, a formação com os colegas, e fiquei padre. Fui padre durante 7 anos da Diocese de Santa Cruz do Sul. Então, essa experiência de formação no seminário me caracteriza muito como pessoa. E depois eu saí, em 2000, eu deixei o sacerdócio, e aí eu fiz, então, o doutorado em educação. O mestrado já tinha feito. Então, toda essa formação teológica, toda a formação na igreja, ela me caracteriza muito, e eu levo depois como doutorado e também para a academia. A Cida deve saber disto, pela vida que eu fui contando e a experiência que a gente foi partilhando, então isso é importante. Eu trabalho muito sobre educação para a paz,
e isso também faz parte de uma experiência que eu tive numa ONG, uma ONG Educadores para a Paz, que eu participava em Porto Alegre, durante o meu tempo de doutorado. Então, a partir disso, depois eu vim estudando e pesquisando sobre essa temática da não violência e da educação para a paz. Tu falaste agora da tua trajetória, né, no sacerdócio, né, o Lúcio Padre. Agora nos conte um pouquinho do Lúcio Professor, como surgiu isso de deixar o sacerdócio para ser professor. Então, eu fiz a faculdade de filosofia e aí eu ganhei uma carteirinha de professor. Isso foi interessante para mim. E depois eu fiz a experiência de ser professor do estado do Ceará. Fiz concurso, quando eu passei um ano lá no Ceará. E na minha volta, eu trabalhei numa escola particular, privada, de Arroio do Meio, Colégio de Irmãs, onde eu ajudei como professor e também como gestor, organização dos trabalhos diários ali. E aí, isso depois, quando eu deixei o sacerdócio, então eu pensei, olha, eu vou continuar a minha vida profissional como professor. E aí fiz o doutorado e fiz o concurso lá na Unipampa para ser professor lá. E aí eu trabalho mais na área da filosofia, da educação, mas também em muitas outras áreas que são próximas. E temas que eu gosto de trabalhar, vocês citaram ética profissional, não violência, educação para a paz. E aí eu tento trabalhar essas questões sempre na academia também. Então, a minha vida na academia não se desliga da minha vida pessoal e da minha vida, da trajetória profissional. Essa formação cristã, professor Lúcio, e esses anos de sacerdócio, eles ajudam no trabalho como professor? Isso lhe influencia ainda até hoje? Sem dúvida. Eu venho, porque é uma marca muito forte. Na verdade, foram 12 anos durante a formação no seminário, e aí depois mais 7 anos na vida diária, fazendo trabalho na paróquia, ou então como reitor de seminário em Arroio do Meio, e na educação e formação de seminaristas. Isso depois eu levo junto, e às vezes eu falo como se fosse padre ainda, porque além da teologia, fiz mestrado em teologia também. Então, minha formação teológica ela é muito, muito, muito importante, muito densa. E aí eu fico, às vezes, chateado quando eu vejo pessoas falando de teologia sem nenhuma formação e citam Jesus Cristo e citam a Bíblia sem nenhuma capacitação, e como se fossem donos da verdade. Então, isso me deixa um pouco mal. É como uma pessoa absolutamente sem conhecimento de clínica ou de ciência médica ou de medicina quisesse fazer cirurgias e receitar medicamentos, como a gente até ficou sabendo ultimamente, cada um parece que está receitando medicamentos. Claro que a gente pode tomar algum medicamento. Ninguém também pode condenar quando uma mãe diz assim, olha, toma esse chá. Chá de camomila faz bem. Eu normalmente falo assim, chá de camomila, um pouco de humildade não faz mal para ninguém. Então, precisamos saber disso. Então, uma coisa é quando tu faz coisas pequenas, por exemplo, receitar chás, que as mães podem receitar, assim por exemplo. Mas quando fica doente mesmo, quando necessita de ciência, de cientistas, procure ciência. Não vai lá no pastor que não tem formação nenhuma, ou no padre que não tem formação nenhuma. Precisamos cuidar disso. Uma coisa é teologia séria, outra coisa só falar. Então, a gente tem que cuidar disso. E também distinguir essas coisas. Então, o estudo de teologia, ele me ajudou bastante, eu continuo presente, estando muito presente. E depois, o doutorado em educação, então, ele me ajudou a organizar um pouco as coisas. Então, a Faculdade de Filosofia e Doutorado em Educação me dão condições para trabalhar temáticas atuais que eu trabalho lá na universidade. Sim. Professor Lúcio, a gente tem percebido assim, que a nossa sociedade está extremamente polarizada e violenta. E a escola faz parte disso tudo, né? A escola sofre diretamente todos esses impactos.
Como pode ser trabalhado a cultura da paz na escola? E a cultura da paz, ela pode amenizar toda a consequência dessa violência que a gente percebe na sociedade? Sim, e é necessário que a gente estude educação para a paz desde pequeno. Desde pequeno a gente tem que aprender a conviver com o outro, a resolver nossos conflitos, a encontrar saídas que não sejam violentas para resolver nossos problemas. Né? E esses problemas podem ser os pequenos como os grandes, né? Os pequenos que eu digo que acontecem na família, entre os amiguinhos, entre a família, entre as pessoas próximas, também grandes questões que às vezes dá conflitos, como por exemplo quando países entram em choque por causa de interesses, seja interesses comerciais ou econômicos e assim por diante. Então, tem que resolver o conflito de preferência de modo não violento. Não adianta a gente agredir o outro e buscar logo resolver o problema através da violência. Então, a sugestão que eu sempre dou na educação é que a gente aprenda a conviver e aprenda a resolver seus conflitos desde pequeno, então, no nosso dia a dia. Bom, precisamos também saber que isso não é falar de ideologização. Né? Quando a gente fala de educação para a paz, nós não vamos agora achar que tudo é ideologia, e a gente vai fazer a nossa resolução de conflitos através da não violência, e outros vão dizer, olha, tem que ser através de armas, de fogo, de guerra, e assim por diante. Então, cuidar disso para que a gente não leve isso para o lado ideológico, como algumas pessoas logo chamam a atenção, mas pensar que a educação para a paz faz parte do nosso contexto diário. Inclusive, agora está presente na LDB, e a gente é obrigado, para cumprir a lei da educação, a gente precisa também ensinar e educar para a paz. São temas bastante complexos, né, professor Lúcio? Sem dúvida alguma, você trabalha com subjetividades humanas de difícil alcance, né? Trabalha também com ética profissional. De que maneira podemos abordar a ética nas escolas? Então, Cleiton, eu trabalho a ética profissional a partir da minha experiência como integrante da Comissão de Ética na universidade. Eu tive que encarar colegas que tinham problemas éticos, ou seja, problemas mal resolvidos com os colegas ou mal resolvidos com a instituição, e aí vinha a denúncia para nós, e a gente teve que encarar, então, processos éticos. E aí a gente procurava resolver esses problemas através do diálogo, ou então através de algumas sanções éticas, para que a pessoa pudesse voltar a ser uma pessoa responsável e que saiba conviver e que respeite o outro. Então, isso é fundamental que a gente cuide disso, que nós tenhamos uma ética que seja responsável no zelo com as coisas públicas e também no respeito ao colega. Ninguém de nós precisa ser maltratado, ninguém de nós, nem nós como colegas, servidores, e nem a comunidade. Então, há uma necessidade, e há critérios e há exigências éticas que a gente tem que cuidar para que a gente possa conviver. Senão a gente acaba caindo para a violência ou então para a delinquência, que a gente pode cair nessas situações, e aí nós vamos ter problemas maiores, como, por exemplo, problemas administrativos. E aí fica muito pior para colegas servidores, quando tem problemas de processos administrativos, que são caros e são muito, muito ruins de resolver, porque aí nós vamos entrar logo com a ameaça de demissões e assim por diante. Então, a sugestão minha sempre é essa: vamos resolver nossos problemas através do diálogo ou através de algumas sanções que permitem que a gente possa resolver isto no nosso cotidiano. E não vamos ameaçar logo com demissões e assim por diante. Claro, tem horas que a gente tem que caminhar para isso. Nós tivemos casos, por exemplo, de colegas servidores que não tinha jeito, ele não queria trabalhar no espaço público,
e não respeitava os colegas. Então, a gente teve que encaminhar, então, o processo administrativo para que ele pudesse, então, ser desligado da instituição, porque a instituição também não pode se permitir a ter servidores que não assumem os seus compromissos éticos e profissionais. Sim. Professor Lúcio, nós estamos, né, no meio de um processo eleitoral que é um processo democrático. Mas a democracia, ela pode ser ensinada para as crianças, ela deve ser ensinada nas crianças, ela tem que começar desde cedo nas escolas? Sim, nós precisamos ensinar as pessoas a serem democráticas, participativas, e ensinar elas também que a sociedade é democrática. E não se permite que a sociedade tenha ditaduras, que a ditadura faz mal, que a ditadura não é algo que a gente deve permitir numa sociedade. Então, Darcy Ribeiro, por exemplo, chamava muita atenção isso, que a escola tem que ser democrática e tem que ser democrática também no seu cotidiano, ou seja, a experiência da escola tem que ser democrática. A vida da gestão da escola tem que ser democrática. Então, tem que haver a participação dos alunos, participação dos pais, participação dos colegas professores, dos servidores, todos os envolvidos na escola, eles têm que poder participar para que a escola possa ser democrática. Então, numa vida, numa sociedade onde a escola é democrática, a sociedade possivelmente também é democrática. E a democrática significa que as pessoas possam participar e ter capacidade também de defender a sua posição e de ser respeitado nas suas posições. Então, a democracia ela se sustenta quando as pessoas respeitam as posições dos outros ou então respeitam as posições da maioria. Então, numa democracia, é importante que o eleito possa ser respeitado e possa assumir o cargo ao qual ele foi eleito. Então, tem que se cuidar disso para que o eleito não seja destituído a todo momento, através de golpes e golpes, né? E a outra coisa é saber que a sociedade, às vezes, escolhe pessoas que nós não gostamos. Então, eu fico bem chateado, às vezes, com algum prefeito escolhido, algum governador escolhido, que não é bem da minha área, eu gostaria que fosse diferente. Mas eu preciso entender que a sociedade o escolheu, e que a sociedade o escolheu, e essa proposta foi a proposta vencedora, apesar de tudo. Claro que a gente gostaria que fosse uma eleição onde todas as pessoas fossem conscientes e conscientizadas, mas nem sempre é assim, porque às vezes as pessoas têm uma outra consciência e não conseguem pensar como a gente gostaria que eles pensem. Então aí entra a questão do respeito, né? Não dá para separar num processo democrático o respeito. Faz parte, tá juntinho, não tem como separar. Verdade, o respeito e também o reconhecimento de que o outro possa pensar diferente. Eu não posso, por exemplo, chamar alguém de ladrão simplesmente porque esta pessoa apoia aquele candidato ou outro candidato. Então, a gente tem que saber que a gente precisa se respeitar, a gente precisa conviver e que a gente deve saber entender o outro, apesar de todas as complicações que às vezes tem. Então, nós não podemos abrir mão de alguns princípios que para nós são caros, como, por exemplo, o respeito, e o respeito à opinião diferente. E o respeito a alguns princípios de que nós não abrimos mão, por exemplo, de que a pessoa é inocente até que se mostre o contrário. Então, eu pedi, ontem eu estava, às vezes no nosso dia a dia a gente tem problemas, por exemplo, de convivência, então, nas redes sociais, especialmente fica forte isso. Então, alguém pode acusar o outro de ser ladrão pelo fato dele apoiar o outro. Mas sequer ele conhece a outra pessoa, nunca viu a outra pessoa. Então, essas coisas devem ser condenadas, devem ser evitadas, porque nós precisamos compreender o outro como nós o conhecemos, e não o contrário. Nós não podemos vir com preconceitos e estereótipos. Então, se fala muito disso, e hoje também se fala muito do nordestino, se fala muito das pessoas pobres,
Se fala muito das pessoas que são desempregadas e assim por diante. Então, o cuidado é bom. Eu acho que tem que ter essa humildade também da convivência. Então, vamos caminhar para isso. Respeito ao outro e respeitar as ideias do outro, e não vamos acusar alguém apenas porque ele tem aquela preferência de candidato. Professor Lúcio, os seus temas são encantadores, né? Paz, democracia, não violência. Darcy Ribeiro, como você citou, amava os brasileiros e os indígenas. Paulo Freire nos diz que a educação precisa de amorosidade. João 13:34 nos dá a mensagem de Cristo. Será que não é amor que às vezes falta na nossa sociedade e uma cultura de ódio que incentiva a intolerância e a violência? Sem dúvida, a intolerância e a capacidade de ser intolerante faz parte do fascista. Aquele que não aceita o outro e não consegue entender o outro como pessoa. Então, essa ideia do fascismo, que quer destruir o outro, que quer metralhar, que quer colocar em câmaras de gás, que quer matar, ou que não quer ajudar o mais pobre, ou o grupo, ou a etnia, faz parte de ideias muito fascistas, e isso é muito ruim. Acho que a gente tem que evitar essas ideias e cuidar dessas pessoas que pensam assim, porque as pessoas que pensam assim, elas são também perigosas para nós. E o contrário também vale. Nós temos que pensar que as pessoas que amam, que unem e que têm compromisso com o outro, com o mais pobre, que ele congrega e ele faz com que a sociedade seja melhor. Eu penso muito nisso. E aí eu venho com a proposta de Jesus Cristo mesmo, do amor. Eu vim para que tenham vida, e não o contrário. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e não o contrário. Quer dizer, não odiai-vos. Então, a gente poderia dizer, odiai-vos uns aos outros. Não, a gente não quer se odiar. A gente quer congregar, a gente quer amar. Então, eu penso que sim, teríamos que caminhar mais para isso e construir uma sociedade baseada no amor. E a sociedade baseada no amor tem também outras coisas que são importantes, é o cuidado do outro. Cuidar que o outro possa ter saúde, possa ter alimentação, possa ter vida, e que possa estar também de bem no meio de nós, e não o contrário. Então, tratar bem as pessoas que estão do nosso lado, para que eles também possam ter alimentação, ter atendimento médico e assim por diante, e comida. Então, eu penso que sim, a sociedade teria que caminhar mais para o amor e menos para o ódio, se organizar mais como princípio do amor e menos o ódio. O ódio tem a ver com querer destruir o outro, então a ideia de metralhar, de usar a arma para matar, de usar câmeras de gás, de matar as pessoas no trânsito com armas de fogo. Então a gente tem uma experiência assim cruéis de armas de fogo. Quando o assaltante vem e aponta a arma para nós, a gente fica sem o que dizer. Então a gente precisa evitar que essas armas sejam espalhadas por todo lado e que a gente seja constantemente ameaçado. Claro que tem outras coisas também, por exemplo, o desemprego. O desemprego é cruel. Então, agora, eu estava escutando hoje que nós tivemos, nesse mês, o mesmo número de desempregados como nós tivemos em 2000. Nunca mais nós tivemos tantos desempregados nesse mês. E desempregado é ruim, quando a gente fica na rua, deitado, sem emprego, ou quando a gente fica sem condição de viver. Então, isso é cruel. Então, a situação de violência que são promovidas pela situação de ódio, e esse ódio pode ser de pessoas ou governantes, isso precisaríamos derrotar, construir um mundo mais pacífico, baseado no amor e na concórdia. A nossa conversa está indo muito bem, mas vamos fazer agora um rápido intervalo e já voltamos.
Estamos de volta com o T-Move. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo. Você está ouvindo o programa T-Move, aqui pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje com a presença do professor Lúcio Jorge Rames. O T-Move é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros do Temas Emergentes. Professor Lúcio, a discussão sobre direitos humanos na nossa sociedade tem tomado um viés realmente, às vezes, meio preocupante, né? Com ataques, né, a direitos humanos de diversos grupos sociais altamente vulneráveis. Como você vê esses retrocessos? Eu vejo isso com muito perigo, porque isso tem a ver com a criação de consensos, uma cultura da violência que quer destruir o outro. Eu olho os direitos humanos a partir de conquistas que a humanidade teve. E a humanidade tem conquistas que precisam ser cuidadas, como, por exemplo, um direito à vida. Todos nós temos direito de não ser morto, de não ser assassinado. Nós temos direito a ter alimentação, ter comida. Nós temos direito a não ser torturado quando nós somos presos. E quando nós somos presos, nós temos o direito de não ser maltratado. Então, são direitos que a gente tem, direito a água, direito a termos uma educação e assim por diante. Então, eu vejo que a gente teria que olhar os direitos muito mais como direito que a gente adquiriu, que a gente conquistou e que nós merecemos. E isso é importante porque, às vezes, a gente acha que os direitos humanos só servem para os outros. Não, os direitos humanos também têm que servir para nós. Nós podemos precisar dos direitos humanos e nós temos que cuidar desta forma. Então, para mim, direitos humanos tem muito a ver com isso. São conquistas que a humanidade tem e que eu considero como civilizatórias. O direito de não ser escravizado, o direito de não ser metralhado, o direito de não ser crucificado e pendurado na cruz no centro da cidade, como se fazia, por exemplo, nos tempos passados. O direito de não sermos torturados, como fazia a ditadura militar no Brasil. Então, a gente precisa ter cuidado para que esses direitos possam ser preservados. E, em vez de diminuir os direitos das pessoas, a gente deveria caminhar para conquistar mais. Por exemplo, nós devemos ter o direito de todos nós termos uma vida digna, ou termos condições para termos uma vida digna. Por exemplo, ter direito a um salário mínimo, um salário básico, ter direito a uma água potável, ter direito a uma alimentação diária. Então, são coisas, ter direito a termos atendimento médico quando necessário, ter direito aos remédios quando necessário. É muito ruim quando a gente vê uma pessoa nossa que não consegue comprar, por exemplo, remédios quando precisaria, ou não consegue mais comprar fraldas geriátricas, quando o governo deveria propiciar isso. Então, eu penso que a gente deveria ampliar esses direitos e caminhar para uma sociedade muito mais civilizada e menos excludente. É muito ruim quando a gente acha que algumas pessoas só podem ter direitos e os outros deveriam viver na miséria. Então, caminhar para os direitos humanos como algo que nós conquistamos como civilização, é importante que a gente possa preservar isto para a posteridade. O sociólogo Domênico De Masi, nessa semana, publicou um artigo exatamente referenciando a isso, né? Que o Brasil vive um momento em que estamos discutindo diversas questões que já estavam resolvidas no século XIX e que estão retornando agora com questões sociais atuais, né? Isso é um grande retrocesso. Bom, e é cruel para nós, porque nós vivemos num país onde nós temos muitas riquezas, nós temos um povo muito rico. Então, nós poderíamos realmente estar todos vivendo bem.
Eu sempre digo assim para as pessoas, para os meus alunos, que todos nós devíamos ter direito a ter um pedaço de terra, de termos comida. Por que algumas pessoas têm, por exemplo, 6, 7, 8 mil hectares e outras não têm nada? Então, pensar que o país é de todos e que, como brasileiros, nós deveríamos, como cidadãos, nós devíamos ter direito a ter dignidade, ter uma vida digna. Sim, todas essas questões respeito à diversidade cultural, a questão da inclusão, dos direitos humanos, como trabalhar isso na escola? Porque a nossa audiência, a maior parte são professores da educação básica. Então, como trabalhar essas questões que, por fake news e por toda essa disseminação de ódios e controvérsias, são temas que não deveria ser, mas estão sendo considerados espinhosos. Então, como trabalhar lá na educação básica, com crianças e adolescentes, esses temas? É fundamental que a gente traga esses temas para a educação, em todos os níveis. Mas, especialmente na educação básica, nós precisamos cuidar para que as pessoas aprendam a convivência, conviver com o outro, conviver com aquela pessoa que é deficiente, ou que traz deficiência maior, né? Porque, afinal, todos temos nossas deficiências, uns mais e outros menos. Então, precisamos saber conviver com as pessoas que são diferentes e também aprender com elas. Eu acho fundamental que as crianças possam conviver com as pessoas que são diferentes. Então, por exemplo, pessoas que têm deficiência, elas são fundamentais para que as pessoas se eduquem para a solidariedade com aquela pessoa. A pessoa que tem, que é, por exemplo, operário, ela precisa estar em contato com as outras pessoas para que as pessoas possam aprender a conviver com o diferente, diferentes salários, negros, homossexuais, que a gente aprenda isso na convivência, porque nós aprendemos muito na convivência. Eu penso que mais a gente aprende com o nosso testemunho, com a nossa vida, experiência, do que com aquilo que nós aprendemos teoricamente. Então, como nós falávamos antes, quando Darcy Ribeiro disse que a gente tem que ter escolas democráticas para aprender a viver na democracia, isso vale também para o nosso cotidiano. Eu lembro que quando eu fui procurar uma escola aqui em Porto Alegre, uma escola particular para minha filha, uma das coisas que eu pedia sempre para a escola, temos negros na escola, a escola tem deficientes, porque é fundamental que a pessoa aprenda a conviver com as pessoas. E eu não queria que a minha filha vivesse numa sociedade estratificada, longe dessas experiências, dessas convivências. O ideal seria, Maria Aparecida, termos escolas públicas, todas deveriam ser públicas e acessíveis para todos, e assim, com qualidade, para que todos pudessem realmente aprender juntos. Na Europa tem alguns países que fazem essa experiência, é muito importante, porque as pessoas aprendem a viver com o diferente na diferença. E a gente faz uma sociedade no nosso país ainda muito, alguns têm uma escola de elite, outras uma escola popular, e essa escola popular muitas vezes também não tem aquela qualidade que ela deveria ter. Claro que a gente também tem dificuldade de olhar o que é ter qualidade e o que não é ter qualidade, porque às vezes essa pessoa, pelo fato de permitir que as pessoas estejam convivendo com o diferente, faz com que a pessoa seja uma educação de alta qualidade que as escolas de elite não se permite fazer. Excelente. Professor Lúcio, cada vez a gente ouve mais relatos, isso talvez porque isso hoje é percebido e anteriormente não, cada vez a gente ouve mais relatos sobre bullying, violência nas escolas. Né? De que maneira a gente pode abordar essas questões e o que pode ser feito? Eu penso que o bullying ele já é uma expressão da violência que se manifesta nas relações entre
entre as pessoas e normalmente entre crianças. E como situação de violência, ela precisa ser evitada de qualquer maneira. Quer dizer, não se pode permitir que a violência seja repetida. Então, tem que chamar os pais, tem que chamar os professores, tem que chamar os alunos, para que isso seja cortado e evitado de qualquer maneira. Então, tem que se evitar a violência entre as pessoas. Também temos que educar as pessoas para que não pratiquem a violência. E as crianças têm que aprender a conviver com o outro e se respeitando. E se respeitando não só suportando o outro, mas realmente aprendendo com a diferença do outro. Aprender que o outro fale diferente, que o outro tenha qualidades diferentes, que o outro tenha experiências de vida diferentes. Então, que essas diferenças possam somar, e não o contrário, que elas prejudiquem. Então, a minha sugestão é essa, em relação ao bullying. Corta pela raiz. Chama atenção e diz assim, não se permite essa atitude de violência. E a outra coisa, e aí junto, pensar também em ações concretas para evitar que isso se repita e que as pessoas possam aprender a conviver com o outro. Chamar atenção que as pessoas precisam aprender a respeitar o outro e a valorizar o que o outro tem de bom. E tem que ter esse olhar de carinho, de cuidado com essa criança ou esse adolescente que está cometendo o bullying também, né? Que às vezes a criança, principalmente a criança, quando comete um ato assim violento, é porque ela está passando também por situações de violência ou no ambiente que ela convive. Então, tem que olhar a pessoa que comete o bullying e também tem o olhar com o que está sofrendo, mas também não descuidar daquele que sofre, né? que comete o ato, né? Muito bem, eu acho que é isso mesmo. A gente tem que cuidar do processo das pessoas envolvidas. E também aquela que pratica o bullying, muitas vezes ela faz isto não porque ela gosta de fazer, mas às vezes é um escape da vida dela. É uma forma dela se apresentar melhor e mais importante. E quando há competições, e sempre há competições, mas especialmente entre crianças e adolescentes, então precisamos cuidar muito para que essa pessoa que pratica o bullying possa ser tratada, de preferência com psicólogo ou pedagogo, que entenda do assunto, eu chamo atenção para isso. E também a pessoa que sofre bullying, para que ela possa superar a situação da violência que ela sofreu e seja menos traumática possível, e que ela possa, então, conviver com naturalidade com as pessoas. É fundamental que ela continue convivendo e que este momento de violência seja superado para que eles possam resolver o seu conflito assim, de modo não violento, que eles possam conviver de modo pacífico e que eles possam aprender com o outro na diferença, valorizar o outro que tem experiências diferentes. Eu acho que isso é importante para nós. Sim. Em 2021, o senhor publicou um artigo, Possibilidades para Reencantar a Educação, o legado da pedagogia freiriana, possibilidades para reencantar a educação, de sua autoria e de mais 2 pesquisadores, o Jaime José Zitoski e Itamar Luiz Rames. Como nós podemos, como professores, reencantar a educação? Nós precisamos pensar que a educação ela tem um papel importante e saber também entender que ela é fundamental, né, para o nosso cotidiano, para a formação da sociedade. A partir desse princípio, nós olhamos para Paulo Freire e a gente percebeu que ele tem muitas lições para nós. E a gente pode fazer com que a nossa educação seja uma educação mais potente, digamos assim, que ela seja mais pertinente, mais adequada para o cotidiano das nossas pessoas. Então,
Paulo Freire ele tem muitos ensinamentos e em muitos dos seus escritos ele nos ajuda. Nos ajuda, por exemplo, na educação infantil, no letramento, na questão do EJA, na questão da formação de pessoas que sejam empoderadas, conscientes, na questão do diálogo, na questão da democracia, na questão do desenvolvimento humano, na questão da reforma agrária, assim por diante. Então, muitas lições que ele traz para nós, a gente pode trazer ele para dentro da nossa educação. Eu penso que é um educador de referência, e referência mundial, e que nos ajuda em muitas situações. Seguido, eu me apoio nele para olhar para a educação, para resolver situações no meu cotidiano, da minha educação, da minha forma de educar e da minha forma de resolver os problemas na vida e também na educação. Porque não tá fácil de reencontrar esse reencanto, né? Ou reacender, ou manter-se como professor encantado pela educação. Eu assistindo os programas políticos desse ano, não teve um político que não falou que a educação é prioridade, né? Que pena que às vezes fica só na promessa e não para as vias de fato. Que a educação ela é falada como prioridade, mas ela não é vista como prioridade. E o professor sofre, o aluno sofre, os pais sofrem, a sociedade inteira perde pela falta de valorização em educação. Muito bem, e todos nós sabemos da importância da educação. Os pais que têm filhos sabem que a educação é importante. Então, sabem que eles gostam de ter professores que sejam competentes, que a escola seja preparada para atender bem os filhos. Todos nós gostamos disso. E o município sabe que isso é importante, mas na prática a gente está percebendo o contrário. São os governos que não cuidam, escolas caídas, sem prioridade. Eu normalmente vejo assim, qual é a prioridade da educação para o município quando eu olho a escola que é da periferia da cidade e a Câmara dos Vereadores, por exemplo. Então, um jeito diferente. Na Câmara dos Vereadores tem ar-condicionado, tem salas bem preparadas, limpas, cuidadas. E as nossas escolas, às vezes, são tão mal cuidadas que, às vezes, dá até medo de entrar na escola. Até porta de banheiro quebrado, sem estrutura nenhuma. Então, precisamos saber que o município que coloca educação com prioridade tem que priorizar. A gente tem que caminhar para isso, que seja priorizada. Isso vale também a níveis maiores, né? Para o governo federal, a gente percebe a mesma coisa. Hoje, a gente está se sentindo forte a estrutura dos cortes na educação. Então, a gente não tem mais condições para fazer pesquisa, nem mais condições para manter o mínimo da nossa universidade. Na verdade, o que a gente percebe é que, como diria Darcy Ribeiro, a crise na educação não é uma crise, é um projeto. Ao mesmo tempo que autoridades governamentais cortam recursos para a educação, há um ataque direto aos professores, sob o ponto de vista político, né? E ainda a grandes educadores, como, por exemplo, o Paulo Freire, que tem sofrido ataques diretos, né? Como se fosse esquerdista, né? Por lutar por justiça social, por lutar por uma educação libertadora, por lutar por uma educação emancipatória. De que maneira o senhor vê essa situação? Eu vejo isso com muita preocupação. Quando o governo acusa, mesmo assim, a gente está percebendo realmente gente do governo acusando educadores que são reconhecidamente de qualidade. Então, isso é um problema e isso é uma preocupação muito grande que eu tenho, porque isso se transmite para o outro e mostra também o quanto essas pessoas primeiro, são incompetentes, são realmente mal preparadas, são mal formadas, e isso me assusta quando, às vezes, tu vê pessoas que não têm condições mínimas de ler uma realidade, de ter lido livros sobre esses autores,
e aí colocam-se isso como... E aí se faz críticas que são injustas e são desnecessárias, e ao contrário, deveria ser valorizado. Então, quando o Darcy Ribeiro coloca isso como projeto, isso me assusta muito, porque aí tu coloca aí que é necessário termos ignorantes e gente mal preparada para que se mantenha pessoas escravizadas, ou pessoas que sejam preparadas para fazer serviços pouco reconhecidos, ou então para votar em pessoas que não têm também as mínimas condições de levar o projeto em frente. Professor Lúcio, o senhor pesquisa questões relacionadas à resolução de conflitos. Mas o conflito, ele faz parte da nossa organização social? Ele é normal? Então, é o meu tema preferido hoje. Eu acho assim que todos nós vivemos no mundo de conflitos. O conflito faz parte da nossa vida. Eu normalmente digo, quando duas pessoas estão juntas, ali temos conflitos. Então, faz parte da nossa vida de família, na nossa comunidade. Então, a minha proposta de pesquisa é como nós vamos resolver os conflitos de modo não violento, que eu não tenha que brigar com minha esposa, que eu não tenha que brigar com meu vizinho, que eu não tenha que brigar com a pessoa que me chateia no Face, né, que me manda WhatsApp que não tem nenhum sentido. Como eu vou fazer para resolver esse conflito de modo não violento, que às vezes dá vontade de dizer assim, palavras feias de todos os modos, porque às vezes a gente também é maltratado. Então, precisamos ter condições de resolver esse conflito, e eu sugiro sempre resolver de modo não violento. Sem gritar muito, sem xingar, sem bater, sem buscar a arma, o facão, o revólver para matar essa pessoa. Não precisamos fazer isso. Então, vamos tentar resolver isso de modo não violento, seja na família, na escola ou na comunidade, e a gente vai encontrar isso através do diálogo. A proposta é que a gente se coloque o problema e que a gente converse sobre isso para resolver isso. Como nós olhamos antes também para a questão do bullying, que também é uma violência que a gente coloca aí como um conflito que tem que ser resolvido agora. Temos que conviver, afinal. Professor Lúcio, estamos nos encaminhando para o final do programa. Gostaríamos de saber qual a sua mensagem final para os nossos ouvintes e as suas despedidas. Muito obrigado pelo convite de poder estar aqui, de conversar com vocês. Eu gostaria de dizer que precisamos apostar na educação como algo fundamental, como projeto, como algo que precisamos sempre fazer. Precisamos nos educar sempre e aprender sempre com o outro, com as coisas, com os livros e assim por diante. Então, a sugestão é essa. Vamos apostar na educação, vamos apostar na ciência, vamos apostar que nós conseguimos conhecer a verdade, apesar de, às vezes, a verdade não se revelar completamente, mas a gente tem ideia do que é verdadeiro e do que é mentira. Então, precisamos pensar que a educação ela vai nos ajudar a viver melhor e vai fazer com que a gente possa conviver melhor também na sociedade. E construir uma sociedade melhor, seja através da ciência, da experiência do nosso cotidiano, ou seja através da convivência e de construir políticas públicas que sejam mais adequadas para todos nós. Professor Lúcio, eu vou ter que fazer uma pergunta depois da mensagem. Geralmente a mensagem encerra, mas surgiu uma pergunta. Então, a educação é o único caminho para uma educação da paz? Sim. Ou existem outros caminhos para uma educação assim? A educação é o único caminho para a paz. Nós só vamos construir a paz se nós aprendemos a conviver em paz, aprendemos a conviver e aprendemos a educar para a paz. Nós nos educamos para a paz e educamos os outros para que possam viver e conviver. Então, a paz não é algo que é natural, que está aí, que a gente pode alcançar ou não, mas é algo que a gente vai construindo sempre, no nosso cotidiano. A paz é sempre um caminho que nós vamos buscar
e se coloca quase como um horizonte nosso. A gente sempre vai em busca. Eu tô igual aquelas crianças, assim, na fase dos porquês, né? Eu acho que o professor Lúcio foi meu orientador. Professor Lúcio, mas o que é a paz que o senhor fala? Então, a paz é a capacidade de nós convivermos bem com as pessoas e de nós estarmos de bem conosco mesmo. Mas não é algo que eu encontro, estou aí no domingo de tarde sozinho em casa. Eu sempre dou esse exemplo. A paz é a experiência que nós temos de conviver e de sentir-nos bem como pessoas. Para isso, a gente tem algumas coisas que são básicas. Por exemplo, termos satisfeito nossas necessidades básicas, saúde, alimentação, água, emprego e assim por diante. Ninguém pode estar em paz se falta emprego. Então, a paz está muito ligada também à justiça social, e por Paulo Freire lembra isso, e a paz se coloca, então, como possibilidade que nós podemos atingir e construir. Então, ela é algo interno. Eu posso estar em paz num ambiente em caos, ela é algo interno. Ela é interno, mas ela se dá especialmente na relação com o outro. Então, com o outro que me sinto e eu construo a paz. E a paz como movimento, eu sinto isso muito mais forte. Por quê? Porque no nosso cotidiano, às vezes, poder estar sozinho em casa, eu posso entrar em conflitos e isso precisa ser resolvido. Então, que a gente cuide para que a gente possa estar bem, mas estar bem não sozinho, estar bem com o outro. Não queremos uma paz sozinho em casa, como pregavam os antigos romanos, prepara-te para a guerra para estar em paz. Não, nós vamos construir a paz, construindo relações de amizade, de fraternidade, de justiça no nosso meio. Agradecemos muito ao professor Lúcio por essa mensagem de paz, de democracia, de justiça social, de não violência, que é o que a nossa sociedade muito precisa sempre e hoje mais do que nunca. O TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou o professor Clayton Hillig e apresentei o programa de hoje juntamente com a pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional, Maria Aparecida Azolim. Professor Lúcio, coisa boa reencontrá-lo, mesmo que virtualmente, mas foi um privilégio ter conversado com o senhor, como dizia o Mendes Ribeiro, né, que dizia, foi um privilégio ter estado com o senhor. Muito obrigado. Foi uma alegria grande estar juntos, tá? Realmente faz bem para mim esse diálogo. O nosso programa, ele conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTL, Ziane Miller. Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você que não pôde escutar hoje o programa, pode ou gostou muito e quer ouvi-lo novamente, pode acessar as edições passadas do nosso programa no YouTube, youtube.com/capacitação digital UFSM, sem o tio e sem o cedilha. Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Na próxima terça-feira, juntamente com a Cida, o Jean e a Luísa, nós estaremos de volta a partir das 18h, falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência e até semana que vem!